Olá! Cá estamos mais uma semana e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da oração. Você sabia que a oração é o sistema imunológico da igreja? E essa semana eu fui surpreendido com essa frase. Eu estava assistindo o testemunho de uma irmã e ela falou que o Bob Sorge postou no seu Instagram: a oração é o sistema imunológico da igreja. Eu falei, meu Deus, isso é verdade, a oração é o sistema imunológico da igreja. Como eu, sendo igreja, não vou me dedicar à oração? Como eu, sendo cristão, não vou me dedicar à oração? Então, é muito importante que nós, como igreja, entendamos a importância de orarmos. Existem pessoas que ficam gripadas facilmente. Existem pessoas que dificilmente ficam gripadas. O que é isso? Sistema imunológico. As duas situações estão relacionadas com a mesma coisa, o sistema imunológico de cada um. Então, o sistema imunológico, ele foi criado por Deus. Ele foi dado por Deus. Então nós temos as células, nós temos as proteínas, nós temos as moléculas, nós temos o timo, nós temos a medula óssea, o baço. São órgãos que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então Deus criou isso de uma forma muito impressionante. Eu fui estudar sobre isso para poder falar com vocês e fazer uma comparação entre o sistema imunológico do corpo humano e o sistema imunológico da igreja. E eu fiquei assim muito impressionado com o que eu li. Dava vontade até de continuar estudando, lendo, porque ele é impressionante, né? Esse sistema imunológico que Deus fez, que Deus criou. E é muito interessante, né, que o sistema imunológico de cada indivíduo está relacionado com a sua genética. Então, por isso algumas pessoas ficam doentes, né, com facilidade, são tendentes a infecções, né, assim como no caso dos bebês, né? Tem bebês que sofrem muito no início da sua vida com infecções, com enfermidades, com doenças. Por quê? Porque o seu sistema imunológico ainda não está pronto. Ah, Bineri, quando é que você vai começar a falar sobre oração? Já? Agora. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos pôr no nosso coração que nós não fazemos parte do corpo de Cristo por acaso. O corpo se chama corpo de Cristo por uma razão, por um motivo. E tem muita similaridade com o corpo humano. Então, por exemplo, primeira coisa que eu gostaria de falar: um cristão que não ora é como um bebê em formação. Um cristão que não tem sua vida dedicada à oração, ele é sempre um bebê. Está sempre doente, está sempre chorando, está sempre reclamando, sempre apresentando um probleminha aqui, um probleminha ali, uma dureza de coração aqui, uma dureza de coração ali. O querido lá tem 20 anos de igreja, tem 30 anos de igreja, mas não amadurece, não pruma, fica sempre dando trabalho, fica sempre arrumando encrenca no meio da igreja. Por quê? Porque o seu sistema imunológico não foi desenvolvido, não foi trabalhado. Assim como tem igrejas que vivem com problemas, vivem em dificuldades, vivem em situações precárias. Por quê? Porque o seu pastor não é voltado para a oração. Porque o seu pastor não se dedica à oração. Então, meu querido que dirige igreja, minha irmã que está à frente de congregações aqui no Brasil,
queria te chamar a atenção. Você precisa levar o seu povo a orar. Você precisa orar mais. Cada membro do corpo de Cristo precisa ser dedicado à oração. Porque a oração coletiva é esse sistema imunológico da igreja. Nós não podemos ignorar a importância da oração coletiva. Presta bem atenção. O livro de Ezequiel 22:30. Procurei alguém que construísse o muro, que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Deus queria alguém para construir o muro. Deus queria alguém para que estivesse na brecha. O muro é um sistema de proteção. A brecha é um lugar por onde qualquer coisa pode entrar. Animais, pessoas, inimigos podem entrar por uma brecha. Isaías 62:6. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Primeira coisa que eu queria dizer para você é que a igreja não substituiu Israel. Assim como Deus falou que colocaria guardas sobre os muros, e os guardas têm a finalidade de guardar, assim também é na igreja. Nós, como igreja, precisamos estar em alerta, precisamos estar em prontidão, porque de fato a oração coletiva são esses muros ao redor da igreja. É o nosso trabalho como igreja. Como igreja, nós não vamos dar descanso ao Senhor. Como igreja, nós não vamos parar de orar até que o Senhor complete a sua obra. O que o apóstolo Paulo falou em Filipenses? Que fiel é aquele que vos chamou para completar a sua boa obra. A obra que ele começou em nós, ele vai começar. Agora é muito importante a nossa vida de oração. É muito importante a nossa dedicação à oração. Então, segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é que Deus, ao criar o ser humano, ele colocou nele um sistema de proteção, que é esse sistema imunológico. Então, é muito interessante que esse sistema imunológico, como eu disse para vocês, eu li bastante, liguei para um amigo meu, pastor Tony, biólogo, professor, pastor, ministro do Evangelho, pregador da Palavra de Deus, irmão muito dotado. Então, eu estava tirando ali algumas dúvidas sobre isso. O sistema imunológico, ele está preparado para qualquer tipo de adversidade. O sistema imunológico está aqui, está no nosso corpo, ele está lá, está prontinho, está trabalhando, está funcionando, está oxigenando as células, está levando nutrientes, ele está naquele trabalho 24 horas, ele não para, o sistema imunológico não para, não tem descanso. Sobre os teus muros coloquei guardas, Israel, não parem, não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra. Enquanto o nosso corpo estiver respirando, tiver fôlego de vida, o nosso sistema imunológico vai funcionar, graças a Deus. A oração é assim. A oração não para. A oração não pode parar. O nosso papel como cristãos, como sentinelas, como guardas que ficam no muro, a gente não pode baixar a guarda. A gente não pode parar de orar. Eu estava lendo, prestando bastante atenção sobre o trabalho da medula óssea,
e ela desempenha um papel fundamental. É como se a medula óssea fosse o coração do sistema imunológico. Tem o baço, tem o timo, tem amígdalas, né? Tem o intestino, todos fazem parte do sistema imunológico. A medula óssea, ela produz as hemácias e também, no caso, ela produz no nosso corpo os leucócitos. Os leucócitos, eles são um agente de defesa importante contra as infecções. E as hemácias? As hemácias, elas levam o oxigênio, né? O oxigênio é transportado para o pulmão, para as células de todo o nosso organismo. E o gás carbônico, né? No caso, ele é levado para os pulmões a fim de serem inspirados, né? Vamos jogar o gás carbônico para fora. E essas hemácias, ela tem esse papel. Tem as plaquetas também, que compõem o sistema de coagulação do sangue. Ministro, você vai dar aula de ciência? Não estou dando aula de ciência, eu estou chamando a atenção. Chamando a igreja a atenção, a nossa atenção, para nós não baixarmos a guarda. Presta bem atenção. A palavra de Deus é como esses leucócitos. Nós precisamos da palavra de Deus. Vai nos proteger da heresia, vai nos proteger dos falsos mestres, vai nos proteger dos mercenários. A palavra de Deus vai guardar o nosso coração contra o pecado. E a oração? A oração, eu acho que é como as hemácias. Através do Espírito Santo, vai oxigenar os órgãos, né? Ou seja, a oração por meio do Espírito vai levar vida, vai levar cura, vai levar libertação, vai trazer esperança, vai trazer alegria. A oração, quando eu oro a palavra, eu libero vida. Nós podemos liberar vida orando a palavra. Nós podemos liberar cura orando a palavra. Meu Deus, que coisa tremenda e maravilhosa é a ação do Espírito através das nossas orações. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é: minha casa será chamada casa de oração. Lucas 19:46. Dizendo-lhes, está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Jesus estava se referindo a Isaías 56:7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei a alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o que Deus estava pretendendo? Deus queria que o seu povo fosse um lugar de refúgio. Deus estava desejando o tempo inteiro que o seu templo, a sua casa, fosse casa de oração. Jesus repetiu isso para os seus discípulos, para todos aqueles que estavam ouvindo. Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito delas um covil de salteadores. Então, nós precisamos atender ao sonho de Deus, ao desejo de Deus, que é fazer de nós sacerdotes que ministrem ao seu coração e às pessoas. Nós vamos ministrar a Deus para ministrar ao mundo. Esse é o nosso papel como povo de Deus, como igreja. Então, como que nós não vamos ter uma vida de oração? Como que nós não vamos praticar a oração coletiva, a oração individual, a oração do lugar secreto? Porque este é o nosso sistema de proteção. Este é um meio que nós estaremos sendo guardados contra as ciladas do maligno. Quarto ponto que eu queria falar com vocês é: Deus criou um sistema inteligente de defesa para o corpo humano e para a igreja também. Este é um sistema de defesa inteligente. Por quê? Porque o sistema de defesa do corpo humano,
ele está pronto para qualquer tipo inesperado de ataque. Qualquer tipo de situação, ele está pronto. Ele simplesmente vai se organizar e vai combater a entrada daquele indivíduo, daquela ameaça, daquele tipo de inimigo ao nosso corpo. Quando o povo de Deus está praticando a oração, está se dedicando à oração, está vivendo a sua vida no muro, como precisa ser, ele vai estar pronto, ele vai saber se alinhar, ele vai saber se agrupar, ele vai saber um momento certo, o que fazer, quando fazer, como fazer. Por isso nós não podemos parar, por isso a nossa vida de oração precisa ser diária, constante, para que fiquemos prontos, para que estejamos prontos. Então, é muito importante nós estarmos envolvidos com um grupo de oração. É muito importante que nós estejamos exercitando o nosso espírito, orando por pessoas, orando por situações, orando por países, por povos não alcançados, orando pela igreja sofredora, orando pelo nosso país, orando pelos nossos governantes. É muito importante que nós estejamos prestando atenção no movimento do Espírito. O quinto ponto que eu gostaria de deixar para vocês, terminando esse assunto, é que o corpo humano, ele tem a imunidade inata, natural e ou não específica. Então, veja bem, o que eu quero dizer? Que o corpo humano, ele tem suas defesas através dos seus órgãos. Mas o corpo humano, ele também tem a defesa adquirida. Como que é essa defesa adquirida? Através das vacinas e através dos anticorpos. Então esse é o tipo de defesa adquirida. Então presta bem atenção. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos fazer corpo, nos fazer noiva, nos fazer membros uns dos outros, nos tornar semelhante a Ele, semelhantes a Jesus. Agora, o que o Senhor deu para nós como armas? Nos deu a palavra. A palavra é uma arma. E o que mais? Ele nos deu armas o quê? Espirituais, poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, versículo 4. Usamos as armas poderosas de Deus. De quem são as armas? De Deus. As armas são de Deus. E não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas a conhecer a Deus. Quando nós somos levados à oração, nós não oramos por opinião. Nós oramos dirigidos pelo Espírito. Nós precisamos prestar atenção na corrente do Espírito, no agir do Espírito, na direção do Espírito, para que nós não oremos por opinião, por raciocínio lógico, por causa de circunstância. Não! Nós vamos orar, nós vamos usar as nossas armas, são poderosas em Deus. Vamos orar com orações, com súplicas, com ações de graça, entrando em intercessão, em louvor e adoração diante de Deus. São armas que o Senhor deixou para nós, para derrotar sofismas, derrotar fortalezas, derrotar todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Às vezes o diabo coloca pensamentos em nós que são inimigos, mas quando nós entramos no nível do Espírito, essas coisas são desfeitas, são vencidas no ambiente de oração. Então presta bem atenção. A arma, ela é poderosa e ela é de Deus. A oração de
todo cristão é necessária. Assim como cada órgão do corpo humano, ele seria indispensável, apesar de nós vermos órgãos sendo substituídos. Mas a pessoa que tem um órgão substituído, ela sofre o resto da vida dela. Ela vai ter que tomar inúmeros remédios. Ela vai ter que sofrer inúmeras restrições para manter aquele órgão que a mantém viva, mas não pertence a ela. No corpo de Cristo não existe membro substituível. Você não é substituível. Ninguém é substituível. Existem muitos pastores, existem muitos profetas, existem muitos apóstolos, muitos intercessores, existem muitos ministros de adoração, mas ninguém é igual ao outro. Todos nós somos peças únicas. Nós somos feitos pelas mãos de Deus. Não existe dois Abnérios, só existe um. Você, não existe outro igual a você, só existe você. A sua oração, ninguém pode fazer. A minha oração, ninguém pode fazer. Nós, como corpo de Cristo, precisamos assumir o nosso papel. Precisamos assumir a nossa posição. Precisamos entender que o nosso empenho é muito importante. Precisamos entender que a nossa posição no muro vai fazer diferença na história. A nossa oração vai fazer diferença na história. A nossa oração ninguém pode fazer. Porque quando o Espírito se move em você, ele se move em você. Quando ele se move em mim, ele se move em mim. Então a nossa oração, ela é muito importante para acontecer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios 4,16. Corpo inteiro, bem ajustado, né? Segundo a operação de cada parte. O corpo inteiro precisa funcionar bem ajustado. Segundo a operação de cada parte, opera a edificação de si mesmo. Então, meu querido, minha querida, meus irmãos, nós temos um chamado para a oração. E a oração é um sistema de proteção para o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte desse sistema. Não desligue sem deixar o seu like, não desligue sem assinar esse canal, apertar o sininho, compartilhe essa mensagem. Eu vou continuar falando sobre oração e eu gostaria que você chamasse todos aqueles que têm interesse nesse assunto. Na realidade, esse deveria ser um assunto de interesse de toda a igreja. Então, vamos estar ligados, vamos estar juntos para o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.